tenho 79 anos de idade, já vivi muito, vivendo a vida da Suprema Corte Brasileira, e nunca conheci um ministro da Suprema Corte que tivesse um apelido dado pelo povo chamado Xandão, que é um apelido que já pegou. E desse apelido você nunca mais vai se libertar, pode ficar sério, e não adianta ficar nervoso que ninguém vai parar de te chamar de Xandão. A partir de 8 de janeiro de 2023, 2 anos atrás, prisões foram realizadas, uma investigação foi iniciada, denúncias foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, e prontamente aceitas pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em uma escala industrial nunca vista na história deste país. Como efeito de uma prevenção processual instantaneamente autoinvocada em decorrência de inquéritos anteriormente e sem o respaldo da legalidade estrita em matéria de direito penal, instaurados pelo ministro Alexandre de Moraes, eternamente Xandão, na opinião de Lula, e inexplicavelmente eternos, isto é, de inquéritos que, se não são nulos desde a sua inauguração, já deveriam estar arquivados, pois as suas muitas prorrogações indefinidamente continuadas não encontram abrigo em nenhum dispositivo legal do ordenamento jurídico brasileiro. Em outras palavras, inquéritos abertos ao arrepio da lei e ainda hoje não concluídos ao arrepio da lei, sempre, portanto, ao arrepio da lei, tanto a competência jurisdicional para analisar e decidir sobre todos os pedidos ao longo das investigações, quanto as relatorias de todas as acusações penais oriundas das denúncias referentes aos crimes do 8 de janeiro de 2023, sem nenhuma exceção, ficaram a cargo do tal Xandão. Ao longo dos dias, dos meses que seguiram aos fatos, passados 2 anos, uma significativa parcela dessa multidão, presa em flagrante nas imediações da Praça dos Três Poderes, nesta capital federal do fatídico domingo, ou na frente de quartéis das Forças Armadas, continua preventivamente presa. Mesmo que fossem todos e sem exceção golpistas, armados e indivíduos indubitavelmente perigosos ou psicopatas, essas pessoas são, por 2 anos, 2 anos a fio, presos políticos pelas 10 razões seguintes. A primeira, as implicações processuais e materiais da modalidade extralegal denominada crimes multitudinários, haja vista que, compulsando toda a legislação penal brasileira, a menção a crimes cometidos sob influência de multidão em tumulto ocorre apenas uma única vez na linha E do inciso 3 do artigo 65 do Código Penal, que, mesmo assim, corrijo, artigo 6º do Código Penal, que, mesmo assim, circunscreve-os como situação mais benéfica ao réu, que, mesmo atuando no tumulto como parte da multidão, não provocou tal comoção. Ou seja, na lei, falar em crimes multitudinários é falar, na verdade, em uma circunstância atenuante e jamais uma situação ensejadora de efeitos processuais menos benéficos, de maneira que o réu, participante da multidão, tenha as suas garantias ao devido processo legal reduzidas a pó ou moduladas, como, a título de ilustração, pressupostos processuais relaxados para um positivo juízo de admissibilidade da ação penal pública ou ainda a relativização da absoluta obrigação estatal de provar o alegado para a incontornável confirmação do dolo ou da culpa e somente assim poder sancionar o réu criminalmente. De maneira que se permitam as medidas penais mais gravosas e o julgamento, mesmo na hipótese de ausência absoluta de qualquer prova ou evidência da sua efetiva participação em qualquer ato depredatório
e de violência, bem como de incitação a qualquer modalidade de violência ou ato tipificado criminalmente. Segunda razão. Consequentemente, a violação ao princípio da legalidade, em especial na seara criminal, a requerer de maneira intransponível e incontornável a existência da sua previsão legal prévia, escrita e estrita. 3. O desprezo às regras processuais que levou a PGR, então, sob o comando do excelentíssimo senhor doutor Augusto Aras, a denunciar perante o STF mais de 1.300 cidadãos brasileiros que não gozam, nem gozavam, e talvez jamais gozarão de qualquer foro especial por prerrogativa de função, seja porque não enquadrados nas hipóteses constitucionais numerus clausus, seja pela inexistência de qualquer corréu constitucionalmente privilegiado, também denunciado, porque ante a concordância do STF com a tese do ministro Xandão, que reconheceu a competência do Pretório Excelso Nacional, alegando existirem investigados inseridos no rol de autoridades que gozam do foro especial por prerrogativa de função, é sabido que, conforme a regra de atração explicitada na vigente súmula de número 704, de 13 de outubro de 2003, do próprio STF, somente não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados, e não investigado. Isto é, deve existir também denúncia realizada, formalizada contra o sujeito privilegiado, não bastando que ele seja tão somente investigado. Quarta razão. Consequentemente, essa patente afronta ao princípio do juiz natural, a priori, já representou verdadeira condenação de todos os denunciados. 5. A frustração do direito ao habeas corpus, estandarte do Estado democrático de direito na história da civilização. 6. Sem foro especial por prerrogativa de função, nem a ele conectáveis conforme disposto na súmula 703 ou 704 do STF, como eu já disse anteriormente, a evidente negativa aos denunciados ao duplo grau de jurisdição. 7. Pelas insanáveis nulidades processuais das denúncias mencionadas acima, uma vez que originadas de um relatório policial revelado nulo em razão do surgimento, descobrimento, mediante vazamento na imprensa, de imagens, em um momento que significativa parte das denúncias já havia sido apresentada e aceita pelo STF, vídeos que mostram cenas até então nunca mencionadas com personagens jamais ouvidos pelos investigadores. Afinal, como poderá gozar de qualquer validez jurídica um relatório que, jogando por terra qualquer ideia de respeito à cadeia de custódia, conclui uma investigação que não investigou elementos de prova essenciais e disponíveis? 8. Pelo indelével ensinamento jurídico de que nulidade não se convalida. 9. Pelo injustificável descarte do duplo requisito básico para a decretação de prisão preventiva, qual seja o fumus comissi delicti, indissociável ao periculum in libertatis. E, por tabela, o desprezo às muitas medidas intermediárias e preferenciais elencadas no Código de Processo Penal. 10ª razão. Mesmo que a OAB silencie ou até mesmo discorde, pelas incontáveis, constantes e contínuas afrontas às prerrogativas dos advogados dos denunciados, prejudicados desde o acesso aos elementos da investigação até as apresentações e apreciações das suas defesas, ao longo de toda a persecução criminal. Diante dessas 10 razões e do acovardamento de 99% de nossos parlamentares, deputados e senadores, perante a cornucópia de Supremo Tribunal, tomada por usurpadores sem notável saber jurídico, como as terras invadidas por extremistas de esquerda, insensados como santos de uma missa negra,
incentiva-se o chamado ativismo judicial e, assim, acumulam-se posicionamentos acima da lei ou contra a lei. Instiga-se e perpetua-se a insegurança jurídica. O resultado não é outro senão a negação da democracia, porque o ativismo judicial é elitista, a exemplo de Carl Schmitt na Alemanha nazista, de Alfredo Rocco na Itália sob Mussolini e do próprio tirano acadêmico Antônio Salazar, em Portugal. Ele pretende-se mais sábio que o legislador, representante do povo. Pretende-se mais sábio que o próprio povo, portanto. Hoje, 8 de janeiro de 2025, o golpe faz 2 anos. Não aquele supostamente tentado, mas o golpe consumado e travestido de uma democracia que esqueceu de fazer a barba e balança ao som de um samba de roda de Chico, imune ao pau que bate em Francisco, seus proeminentes ovos mal ocultados pela mini saia da aparente juridicidade.